No vídeo anterior, fui com a Nazaré encontrar 3 irmãs que viveram momentos de verdadeiro horror em um apartamento e depois em uma casa mal assombrada. Quando eu vi aquilo passar, Natan, passou com um sorriso assim de lado. O que era? Não, aparentemente era a minha irmã. Só que você só via assim a cabeça e aqui do ombro você não via o resto. Minhas irmãs, não mexo na minha roupa, acho que eu vou guardar. Elas, não sou eu que mexo na roupa, tu arruma elas. Aí eu chegava de novo, eu tava de novo, a roupa partida, no meio e virada. Tava dobrando as minhas roupas, se guardando elas. E não eram as tuas irmãs? E nem eu. Pela casa se escondiam sempre onde tinha sombra. Se alguém ligava, elas sumiu. Mas era tipo assim, com a aparência de ser humano ou de demônio? Parecia um demônio. É a continuação desse encontro que tu vais ver agora. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Ela não se intimidava com nada. Até a minha mãe, que é pastora, estava ali, a minha mãe, vão embora daqui. A minha mãe não é uma mulher, ela não é uma mulher assim, medrosa. Mesmo assim, aquilo não saía. Parecia dizer, nós que tínhamos que sair. Aí, uma noite, estava tendo a Copa do Mundo lá. E a minha irmã, a gente estava se preparando para assistir o filme, e a minha irmã viu em cima do telhado da vizinha um menino. Ele estava assistindo TV. E, de repente, estava ali olhando, o menino ali, olhando para a televisão, diretamente para a televisão, e a minha irmã passou mal. Só que ela não nos contou a princípio. Da primeira vez que tu viu ele? Na verdade, na primeira vez que eu vi ele, a gente era no corredor nessas janelas de 8 metros de janela. E a casa era muito alta, então a nossa vista da janela era o telhado da vizinha. Literalmente o telhado dela. Aí eu passei e olhei para fora, e esse menino tava lá. Um menino bem assim, com cara de uns 6, 7 anos, short vermelho forte, camisa amarela forte. Mas assim, a vestimenta de antiga, nova? Não, normal. Uma camisa amarela bem forte, um short vermelho bem forte. Ele tava cocado, com alguma coisa entre as pernas dele que ele tava comendo. Ele puxava e comia. Colocava assim, aí colocava a outra mão e puxava, ficava comendo e estava o tempo todo olhando para o céu, para cima. Aí eu passei e parei. Aí quando eu parei e olhei para ele, ele me olhou. Ele me olhou bem feio. Aí eu corri, e nesse dia eu chamei elas, eu falei, tem um menino em cima do telhado, só que na minha mente era um menino mesmo. De carne e osso. Carne e osso, em cima do telhado. Eu peguei, como era aberta, eu saí pela janela e subi no muro. E olhei de um lado para o outro, não tinha ninguém. Só que eu desci, passei mal e foi no outro dia super mal também, que eu estava com muita tontura. Eu ficava em pé e caía. Muita tontura mesmo, muito mal-estar. Aí nessa segunda vez foi durante a Copa. Eu passei, que tu tinha que ir lá no final da casa para ir na cozinha ou no banheiro, olhei de novo para fora e ele estava o mesmo menino com a mesma roupa, deitado em cima do telhado da vizinha, inclinado no muro, olhando para dentro de casa. Aí eu voltei na mesma hora e falei para minha irmã. Falei de novo aquele menino, ela falou, não vai para lá, fica aqui na sala. Aí eu fiquei a noite inteira na sala, não fui para trás, porque da última vez eu tinha passado muito mal. Vocês chegaram em algum momento, ó, por exemplo, a topar com uma visagem dessa e querer, sei lá, por estresse, por estar ali já cansado daquilo, brigar de alguma forma, expulsar, falar? Vocês chegaram a tentar algum contato desse jeito ou não? Não. Inclusive a mulher que eu acho que era que arrumava meu quarto, ela estava vestida de uma forma estranha. Ela tinha coque, se arrumou um vestido comprido, tanto de mangas como comprido até o pé. Essa que arrumava o teu quarto? Eu acho que era ela, porque ela saía de dentro do meu quarto, parava na janela e ficava olhando para cima, tipo para a lua, para fora. E também ficava na cozinha. Eu vi ela várias vezes na casa. A roupa dela era tipo vestimenta atual ou antiga? Parecia antigo, porque era tipo uma camisola
bem comprido, tudo muito comprido, até assim no pescoço. Era bem Nova comprido. ou mais velha ela? Tinha cara de uns 30 anos. 30 anos. Era. Mas era outra que não se sentimentava. Ela ficava parada no meio do corredor. Aí quem passava e eu tinha que voltar era eu, porque não ia passar por ela. E aí, quando tu via ela, tu voltavas. Voltava. Esperava ela sumir para poder Era. passar. Esperava assumir, eu chamava uma das minhas irmãs e aí não tava mais lá. E esses fenômenos, em algum momento, passaram a acontecer na cozinha também? Tipo, mexer panela, botijão? Era a casa inteira. Era a casa inteira. Acontecia assim? Era principalmente de madrugada, porque eu sempre dormia 5 ou 6 horas. Aí durante esse período eu via várias coisas, inclusive lá fora. Como eu achava sempre que era alguém entrando na casa, eu saía e ficava olhando o que que tinha. Eu ficava olhando no corredor, na janela. Mas assim, o que mais me assustou foi, por exemplo, que eu, no quarto dela, o meu ficava no meio, o meu quarto. Ficava entre o dela e o da minha outra irmã. E no quarto dela tinha por causa da tábua queimada, fazia muito barulho o chão. Então eu ouvia quando ela se levantava de madrugada e saía andando pela casa. Aí nesse dia eu estava vendo anime, aí ela se levantou, saiu, abriu a porta e veio andando. Parou na porta do meu quarto e bateu 3 vezes palma. 3 vezes, bem alto. Quer dizer, tu achavas que era Eu ela? achava que era. E aí? Eu parei e pensei, por que ela tá batendo palma se é só empurrar a porta? Aí eu fui e abri, não tinha ninguém. Aí nesse dia eu fiquei com medo. E ela estava onde? Dormindo? Tava no quarto dela, não tinha barulho nenhum no quarto dela. Chegasse aí, entrar no quarto dela para olhar? Não, eu voltei pro meu, tranquei e fui ver, ouvir música, coloquei a música bem alta pra não ouvir nada. Pra desconectar daquilo ali, né? Pra não ouvir mais nada. Tu falasse agora que tu gosta de dormir tarde, eu lembrei que a Adri, naquele primeiro relato, ela fala disso também. Isso. Tu ainda gosta de dormir tarde Sim, até eu hoje? durmo tarde, até hoje. 5, 6 horas. Ela sempre teve esse costume da presidente Vargas, porque ela é assim. Já nesse casarão, ninguém dormia. A gente ficava nos quartos, mas não dormia, porque a gente tinha medo de alguém pular e entrar na casa. Então, a gente só ficava ouvindo coisas. No meu quarto, empurravam a porta e passavam. E eu corria para o quarto dela para chamar ela, que eu disse, tem alguém aqui dentro. Aí a gente andava a casa toda com medo, já com o celular, já no 190, para chamar a polícia, não tinha ninguém. No caso, já era um homem. Eu via já um homem de estatura assim média, ele sempre se escondia nas sombras. Eu chamava ela, só que a gente estava com tanto medo de ser uma pessoa mesmo, que a gente achava que era. Eu chegava a ligar para o 190, e que você está vendo ele aí? Não tinha ninguém. Eu falava, não, aí a pessoa meio que achava que era um trote, o policial. Disse, mas tinha alguém sim aqui. Não, não tem, a casa está gradeada. Porque foi assim, uma noite, até comentei com você na época, quando eu mandei o áudio, uma pessoa seguiu uma loira da Presidente Vargas, lá próximo do apartamento da Presidente Vargas, e tomou rumo lá para essa casa, Arona. Chegou lá, ele estava arrombando a porta. E a gente estava acordado às 3. O cara estava metendo o pé, quebrando o cadeado, fazendo escândalo. E tinha uma pessoa gritando com ele do outro lado da rua. E a gente correu para olhar pela janela e ele falou para minha irmã, chama a loira daí. E ele quebrando a porta. E o vizinho do outro lado, tá roubando a casa, não sei o quê, tô chamando a polícia, eu também chamando a polícia. E ele começou uma discussão com a minha irmã. Como assim? Ele apareceu que ele viu uma loura entrando na casa, queria arrombar a casa por causa da loura? É porque ele disse que ele estava seguindo essa loira. Ah. Aí ele seguiu e viu ela entrando na casa. Ela entrou na casa. Ele em nenhum momento acreditou na gente que não tinha nenhuma loira lá. Ele, não, eu vi ela entrando. Ela, não tem aquele, não, chama ela, empurrava a porta para abrir. A polícia chegou. Na casa que vocês moravam? Na nossa casa. A polícia chegou, falou com ele e ele continuou insistindo que ela tinha entrado lá. E por que ele estava atrás dela? O que ela fez para ele? Ele chegou A a comentar? namorada dele, né? Era na namorada dele. Tinha obrigado. Ele contou para os policiais que eles brigaram na Presidente Vargas, que a gente achou estranho, porque a localização que ele falou era próximo do apartamento que eles moravam, e eles discutiram e ela saiu andando. Ela foi embora e ele foi atrás. E ela entrou na casa, abriu a casa e entrou. E ele nem para o policial, ele continuava argumentando, não, essa mulher mora aqui. E ele veio conversar conosco, chama ela, ele não tem nenhuma loira aqui. E o policial não acreditava também na gente, estava cobertando ela para que eles se resolvessem. E ele começou a jogar pedra, depois que a viatura foi embora, ele voltou com pedras e jogava pedra na janela para chamar a tal da loira. Aí só quando eu chamei de novo a polícia foi quando ele sumiu.
Aí ele acreditava mesmo nisso, né? Deixou a gente morrendo de medo. Mas que lugar é esse, maninha? Parece o, sei lá, um anexo, um puxadinho dos infernos, cara. Essas coisas que aconteciam coisa, muito cara. também quando eu tava sozinha. Tipo, elas iam no supermercado, eu ficava sozinha na casa. Aí, às vezes, eu ficava justamente na cozinha fazendo comida. Eu me lembro de uma vez que eu tava lá na cozinha, lavando louça, quando eu vi dentro do quarto dela, nenhuma das duas estava lá. Eu ouvi Lu, me chamaram de dentro do quarto dela, a voz era dela, No não quarto foi da Dri. do quarto da Dri. Me chamaram, mas chamaram mesmo, não tem aquela dúvida, sabe? Na mesma hora eu parei, porque não tinha ninguém, só tava eu. Aí eu fui bem devagar, assim, para ver o que que era, mas não tinha nada, Tu nada. ainda foste olhar no Eu quarto fui ainda. olhar. Mas era sempre assim. Eu estava parada, me chamavam. Eu ouvia barulho de pegada muito forte, de gente andando pelo corredor, porque era muito barulhento por ser tábua, né, de madeira. Vinha andando, me chamavam, batiam na porta de um guarda-roupa que ficava entre no primeiro e no segundo salão. Era uma perturbação quando eu estava sozinha sem elas. Eu ficava toda perturbada, eu dizia para elas: voltem logo, não me deixem muito sozinha muito tempo aqui. Eu não gostava de Tu ficar ligava só. muito para tuas irmãs. Eu dizia para elas não demorarem, ligava, dizia para ela, ficava aborrecida também, ficava lá na frente olhando na janela, que me chamavam, se passavam por elas. Mas nesse dia me assustou, porque era ela mesmo, era a voz dela de dentro do quarto. Vocês chegaram a receber visita lá que também foi incomodada por essas visagens? Só nossa mãe mesmo, nossa mãe que contou, não foi que viu? Foi a primeira noite, ela dormiu sozinha no segundo salão. E ela acordou com alguém batendo na rede. E ela olhou, ela viu uma mulher. Ela disse: eu achei que era uma de vocês, sempre parece uma de nós três. E ela sempre via assim quando ela estava lá. Eu disse: mamãe, a gente não ia chamar a senhora, porque ela estava se recuperando do infarto. Aí ela disse: bateram aqui, eu vi que ali estava no quarto, então eu comecei a repreender quando ela viu que não podia ser uma de nós três. Aí, quando foi na noite seguinte, ela estava sentada na rede, que ela dormiu na rede. Ela disse que alguém veio do primeiro salão, subiu a escada, passou pelo primeiro salão e tomou rumo para a cozinha. Aí a minha mãe ia lá repreendendo, mas não se intimidava. Não se intimidava, não ia embora, de jeito nenhum. Sentia dono da casa. Era o dono mesmo da casa. Mas pelo que elas falam ali, aquela energia dali realmente já é difícil de domar. Mas antes deixar pra lá mesmo e ir embora, né? E quem comprar essa casa tá frito. Com certeza. Ela era sinistra já de dia, com 2 horas da tarde, ela era coberta de sol. Não tinha nem como passar, mas quando eu estava assim no escuro, aí ficava vulnerável. Até pedra caía em cima dela. Pedra em cima ali Do telhado. no telhado. E tinha um gato passeava no escuro. Eu chamei ela porque eu estava com muito medo, ele pulou e tinha de fato um gato da vizinha. Só que esse dia as janelas estavam fechadas, todas fechadas, não tinha como ele entrar. E era pé direito alto, não tinha como ele aquele gato ali. Aí estava no escuro. Aí eu estava deitada na sala e o gato passou por baixo lá, que dormia na rede por causa do calor, e o gato foi embora para a cozinha. Só que de repente ele começou a ouvir o barulho de um gato, como aquele gato que está com raiva. Ele começou a rugir cada vez mais alto. Foi quando eu chamei ela. Só que quando eu fui chamar a minha irmã, que ela estava dormindo para valer, teve esse rugido de novo, bem atrás da rede, aquele, como se fosse assim, eu arrepio todinha, porque deu aquele pisão. Andava, eu ouvia os pisões fortes. Já era a segunda vez que acontecia isso à noite. Teve a primeira vez que alguém pulou da janela e era depois com o gato, e pisava forte. Era até o final das 8 metros de janela. E quando chegava na cozinha, começou a mexer nas panelas. É porque, na realidade, essa casa já era assim, já tinha essas coisas sobrenaturais que aconteciam. Agora, imagine no escuro. Teve uma noite que a gente estava na sala e só estavam as velas na sala, não tinha nada na cozinha. Nós ouvimos um barulho forte de várias caixas caindo, não foi? Foi como se tivesse derrubado várias caixas no chão, na cozinha. Quando nós chegamos lá, não tinha nadinha. Nadinha, estava tudo normal. Eu não sei que barulho foi aquele de como se estivesse derrubando várias caixas, um monte de outras coisas como se estivesse jogando no chão, sabe? E foram uma das noites assim que nos deixou com muito medo, que a gente não dormia.
já tinha que estar vigilante, né? Ainda tinha acontecido esse tipo de coisa. Em algum momento vocês sofreram algum tipo de agressão desses fenômenos, tipo jogarem alguma coisa em vocês, derrubarem, baterem ou não? Acho que sim, né? Acho que era mais no meu quarto. Era. Assim. Eu acho que porque assim aconteciam umas coisas meio estranhas. Assim, quando eu estava no banheiro, alguém empurrava a porta e quando a gente passava, a gente sentia que batia em alguém. Isso acontecia muito comigo. Eu andava, é como se você batesse numa parede. E às vezes até nos machucava, né? Quando a gente tropeçava em coisas que não estavam no chão. Sempre quando saía do banheiro, assim que saía do banheiro, tinha um corredor muito grande e tropeçava em coisas que não tinha. Batia num obstáculo invisível. Exato, invisível. E toda vez acontecia algo em seguida. Acontecia com vocês também? Sim, no meu quarto. Peguei pouco da toalha ali. Lia, é Lia. Da toalha, nesse dia entrei em pânico. Nesse dia assustei todas elas, ainda até ligaram para minha mãe. Eu estava deitada na minha cama, meu quarto era pequeno, mas bem organizado. Aí tinha uma toalha que ficava no canto, bem no canto assim, do quarto. Aí eu estava vendo TV de frente e vi um movimento de canto de olho assim, lá onde ficava a toalha. Aí eu olhei na direção da toalha, ela saiu do lugar, abaixou a toalha, uma toalha pequena de rosto, eu vi, eu fiquei olhando. Mexeu, tipo, sendo amassada e voltou pro lugar. Como se alguém tivesse tirado, Enxugado a mão. e Era devolvido. como se tivesse me imitado, que eu vinha de lá, vinha do banheiro, enxugava a mão e devolvia a toalha. Aí, quando devolveu a toalha, eu levantei e saí correndo. Fiz um escândalo na casa. Assustei todas elas. Não quis voltar pro quarto, falei, tem alguma coisa no meu quarto, porque eu vi. Eu vi a toalha sair do lugar, sendo amassada e voltar pro lugar. Correu, abriu a porta desse quarto, abriram o meu, gritando, não quero mais morar aqui, bora embora daqui. Foi tão desespero que a gente até pensou em ir para um hotel, sair daquela hora, porque ela estava tão angustiada com o que ela tinha visto, que a gente ficou esperando das 4 horas, será 4 horas da manhã, até amanhecer, para que ela pudesse dormir, porque ela não conseguia mais ficar naquele quarto. Ela viu essa toalha e assim que a gente chegou na sala, correu algo para a sala. Estava iluminada a sala, corria lá para dentro. E quando a gente desligava, parecia só, né, a silhueta olhando. Sempre com ar de superioridade, eu sentia como se estava gostando daquilo, o estado que ela estava, que ela não é uma pessoa chorona e nem nada, mas ela estava chorando e estava muito angustiada. Aí eu falei, nós vamos sair agora daqui, nós vamos para o hotel, a gente não vai ficar essa noite aqui, mas já estava amanhecendo e a gente ficou até lá de manhã. Quando foi de manhã, não foi, a gente tinha uma pessoa que estava batendo na porta, bateu na porta, depois foi embora, de repente a gente ouviu as batidas na porta de trás, da cozinha, não tinha como acessar aquele quintal. Não, só por baixo. Só por baixo. Não tinha ninguém lá. Bateram. Já era de dia. E a gente pensou, poxa, a gente passou a noite toda nessa angústia, aí quando foi de dia não parou. Era batidas. Depois foi dentro do meu quarto e depois foi dentro do quarto dela. Então o negócio estava piorando a cada semana. Estava cada vez pior. Cada vez Não pior. era, tanto de dia quanto de noite já estava acontecendo, né? Qualquer horário. E outra coisa, deixa eu te perguntar, quando vocês falaram pro proprietário lá para que vocês iam entregar, né? A reação dele foi que ele tratou mal vocês, tudinho, mandou cortar a energia, essas coisas, não foi? Foi. Pois é, por que essa raiva dele, né? A gente não sabe. Olha, A gente não sabe, não tinha razão. olha Quando só. eles invadiram a casa para nos expulsar, a gente viu, até eu falei para nossa advogada, eu nunca vi tanta fúria, tanta agressividade com palavras, sabe? Tanta, assim, uma coisa baixa. Eu perguntava para ela, eu dizia, por que tu tá com tanta raiva da gente? E ela disse, só quero que você saiam daqui, vão embora daqui, sumam daqui. A casa não era dela. Eles não tinham autorização para estar ali, eles foram ali com uma agressividade absurda. Até a filha deles estava espantada, sabe, com aquela agressividade, ela Como estava se estivessem surpresa. possuídos também, né? Exato. E os olhos, sabe, os olhos eles
ficava vermelho, bora ficar tudo preto. O ódio que tinha da gente, eu procurando ali um pouco de carga no celular para chamar a polícia, não tinha carga nenhuma de celular. Nos 3 aparelhos. Os 3 acabaram. E Eu acho, Drake, que isso daí, eu acho que nessa hora essas entidades se aproveitaram, né, que eles já deviam ter essa sintonia com eles e usaram eles mesmo ali para hostilizar Até vocês de uma forma mais intensa. porque a gente sempre morou de aluguel, já mora de aluguel já há mais de 10 anos. Quando tem algum problema, a gente entra em acordo. A gente vai entregar o imóvel e sai do imóvel. Nunca vi isso. Foi uma coisa absurda, assim, e até difícil de lembrar, porque se a gente tentasse procurar uma saída daquela situação, que estava encurralada por aquelas 2 pessoas ali daquele imóvel, a gente via aquelas coisas atrás deles. E a gente não conseguia passar por eles, que eu não sei Estavam usando o eles. que ia acontecer. Talvez ali uma possessão até, né? Sim. Essa foi a gota d'água lá Foi. na vivência de vocês lá? Essa invasão lá dos proprietários, essa hostilidade toda, foi a gota d'água? Depois disso aí que vocês se mudaram? Como foi? Foi depois que eles invadiram, todo mundo viu isso, a minha mãe, meu pai, todo mundo, até o pessoal da igreja, todo mundo viu a gravidade da situação, disseram, por segurança, tinha que sair de lá imediatamente, porque não era só essas questões espirituais, mas também tinha toda a segurança ali, porque já não dava mais para correr risco no escuro. Quando eu estava também na casa, eles falaram que não, na época, nos 20 dias que nós ficamos no escuro, alguém acessou o porão com uma lanterna e andava pelo porão. A casa tinha porão. Tinha um porão, da largura da casa. Nós falamos, quando eles estavam dentro da casa lá, que ela apareceu, que eles estavam tentando nos assustar, eu disse isso para ela. Eu disse, olha, vocês têm que parar de estar vindo aqui, meter medo na gente. Ela ficou surpresa. Não, ninguém veio aqui antes desse dia que eles invadiram. Mas eu digo, não, eu via uma pessoa lá embaixo. Mas será que não era outra assombração da casa? Eu acho que era assim, era aquelas entidades, porque batia, era muito tarde para alguém estar ali. A casa tinha um porão do tamanho da extensão da casa? Da extensão da casa. E o que tinha dentro desse porão? Vocês chegaram a ver, não? Nós vimos, o proprietário nos mostrou, não tinha nada. Não tinha nada, era vazio? Nada, vazio. Mas era alto? Era bem alto, dava para morar. Era Dava outra para casa morar embaixo. no porão? Dava. A irmã dele morava lá embaixo. Mas só que ela só usava a casa. Como é que é? Ela só usava Repete. A irmã dele morava lá embaixo, mas ela só usava a casa quando ela vinha fazer coisas em Belém. Ah, a irmã dele morava lá. Era, mas só tinha uma geladeira que ela não mostrou, uma geladeira, um fogão. Ficava tipo que meio abandonado lá. Era só isso. Mano, mas que casa foi essa? E aí vocês saíram de lá? Foi difícil sair de lá? Quando vocês saíram de lá para a atual residência que vocês estão? Foi. Foi. A gente saiu de lá, logo após essa invasão, a gente encontrou esse lugar aqui. Mas mesmo quando eu estava saindo de lá, tinha coisa acontecendo. Principalmente quando a gente já tinha trazido as nossas coisas para cá e tinha que buscar as outras coisas. Entrar ali, a casa estava no escuro, até o meu tio estava nos ajudando, meu tio veio embora, ele não é um homem medroso, meu tio chegou correndo aqui, dizendo, bora buscar logo essas coisas lá amanhã de manhã, chega de noite. Ele tinha visto parecido esse urso, como você falou, essa entidade que estava com ela, estava lá dentro. O meu tio varrendo a casa, correu atrás do meu tio. Ele nos assustou porque ele não é um homem medroso. Meu tio não acredita, porque ele é pastor. Ele não acredita nessas coisas. Foi uma reação incomum dele. Comum. A gente achou estranho, porque ele expulsa. Se ele vê algo, ele expulsa, ele ora, ele manda embora. Mas ele chegou correndo aqui, bebendo água, nervoso, só conversando com a minha mãe aqui já nessa área. Eu ouvi. Disse, não deixa elas voltarem lá. Tem alguma coisa aqui que ainda fazer um ato final. Parecia que estava tentando já fazer uma coisa pior, porque a gente estava sentindo na época que tinha alguma coisa tentando era nos matar ali dentro, porque sufocava ela no sono, já no escuro. Ah, tu tinha sufocamento? Tinha. Tinha? Tinha. Eu tinha sufocamento. Eu ia perguntar para vocês isso, questão do sono. Sufocamento. Eu acordava como se tivesse alguém em cima de mim, assim, pesada. Mas isso acontecia às vezes durante a noite, quando eu estava no meu quarto, que eu já não conseguia dormir, porque eu tinha essa preocupação da janela. Aí quando eu pegava no sono, geralmente também acontecia depois de ver aquela névoa no corredor. Aí eu acordava assim, como tivesse um peso, aí, sabe, tentando falar
e a voz não saía, tentando chamar. Paralisada. Isso mesmo, como se estivesse tentando chamar uma das minhas irmãs e eu não conseguia. Ficava assim, paralisada mesmo. Tu eras a que sofria mais com esse tipo de experiência dormindo, ou elas também tiveram? Não, acho que é Adri. porque no meu caso já acontecia desde o apartamento na Presidente Vargas. Esse Eu tipo também de- tinha o mesmo problema. Acordava gritando, né? Que elas É falavam. porque é a tua Acordava sensibilidade que deve dar, É, te permitir esse tipo de experiência, justamente né? também do Facilitar. sono, né? No sonho. Tu vias também entidades? Justamente Chegaste a no ver? sonho, eu sonhava assim que tinha alguma coisa em cima de mim, como se fosse acho que um demônio mesmo. Que era Demônio? alguma coisa em cima, assim. Aí eu sentia aquela sensação de sufocamento, não conseguia chamar as minhas irmãs. Pelo menos no sonho eu tentava, elas diziam que eu estava acordando, acordava gritando, né? Chamando por vocês durante o sono. Tu sentia odores, ouvia sons? Isso ali era muito comum. No caso comum? eu não. Muito comum. Que tipo de odor? O proprietário dizia para nós que era rato morto nas vigas, Ah, que tinha muito lá rato e tinha muito aqueles catita. Eu disse, como assim? Porque eles procuravam vir de lugares diferentes, sabe? E ele, não, é rato, vocês não estão higienizando a casa, sei lá. Não era nada disso. era odor de podridão. Tinha algo tipo, literalmente, apodrecendo, era na cozinha, era dentro do quarto, se era para morrer, era como se tivesse matado um monte de rato. Era do corredor, mas do nada parava. Assim, se era um animal ali, decomposição, por que parava? Nós dizíamos, do nada, não sentia mais nada. Se a minha irmã pegava uma água na igreja e jogava, e caía ela tinha um monte de brechas no chão. Era uma casa assim, com muita, assim, problemas, assim, caía lá dentro, parava. Eu achava estranho, porque disse, isso não é um rato morto. E deixa eu te perguntar para vocês três, questão de luzes piscando, acontecia luz piscando, As luzes sempre acabavam queimando. queimava com facilidade? Queimavam com muita facilidade nos quartos. Não tinha para ela ficar no escuro. Era uma casa que queria ficar no escuro. Vocês chegaram a ver algum tipo de, sei lá, de mancha com desenho nas paredes? Chegou a formar alguma mancha, algum desenho? Isso não. Não, mas Não. as lâmpadas ali não ficavam muito tempo. Rapaz, ainda bem que vocês saíram desse lugar, viu? Ia piorar. Ainda ia piorar para vocês. Acho que também tinha a ver com a rua. Tinha a ver com aquela Durante rua. a lua, é isso? Não, a rua. A rua. A rua. Isso já aconteceu uma coisa estranha na primeira semana. A gente estava com medo da janela e não dormia, né? Passava a noite toda acordada até onde a gente podia. E quando dava a casa era muito, a gente achava que diziam que era pé direito alto, era fria, não era nada verdade. Era uma casa muito quente. As pessoas até estranhavam como quente ela era. Então ela ficava toda aberta a parte da frente. Então a gente fechava as janelas de 8 metros e deixava essa voltada para a rua. Que estava com grade. O grade era a única que ficava aberta. E a gente estava umas 2h pouca da manhã, passou um homem andando, olhando para dentro da casa, sendo que a casa tem 2 andares. Passou andando. Na hora eu fiquei confusa, eu vi, depois passou um tempo, foi a Lu que viu. Na hora não associa, é uma rua, 2 horas da manhã. Assim, a altura do homem não batia com a altura da janela, é Não isso? tinha como, era Você viu aí na foto dela? muito alto. Aham. Só que na hora a gente não associou. Tipo, peraí, essa casa tem 2 andares. Eu não estranhei. Depois a minha irmã viu 2h pouca, quase 3. Um homem passando na rua também, foi quando caiu a ficha. Eu digo, não tem como essa pessoa passar olhando para dentro da casa. É uma visagem. 2 horas. Quando passou semanas, a gente foi morando mais lá, ficando mais tempo naquela sala. Aí passou um homem que eu não sei até hoje o que foi aquilo. Eu fui olhar na janela, porque estava fazendo barulho, já algo arrastando. Eu vi um homem nessa esquina dessa casa, ele estava com uma cabeça na mão. Uma mulher, um cabelo, me arrepio todo falando isso. Nossa. Eu fiquei paralisada, eu fiquei pensando, ele veio cometer um crime, porque no meu ponto de vista parecia um morador de rua. Ele estava com uma sacola na mão, um saco grande, e tinham segurando por cima, assim. E Pelo cabelo. Pelo cabelo, um cabelão castanho e a boca aberta. Eu achei que eu estava vendo um crime. Era uma cabeça fora do corpo, Sim. decepada. Ele pegou aquela cabeça, passou pela esquina, e quando chegou da minha vista, que eu me inclinei na janela para olhar, ele colocou dentro daquele saco grande.
Só que esses catadores, né, eles andam com esse saco. Eu pensei, eu acho que esse homem cometeu um crime, porque era uma área dada a esse tipo de coisa. A gente via muitas mulheres conversando com homens tarde da noite na esquina, e eu achei que ele tinha cometido um crime. Só que depois eu contei para minhas irmãs que eu ia chamar a polícia para dizer o que eu tinha visto, e quando ele passou na segunda vez, ele não estava com nada na mão. Ele estava com o saco e não tinha nada mais dentro dele. Aí eu fiquei com medo. Eu não queria. Eu liguei até, eles falaram que se eu queria me identificar, eu falei que não sei. Eu fingi que não vi mais nada, porque ele já não estava mais com aquele saco na mão, já não tinha mais nada ali. Cara, era uma visagem que tu tava Eu vendo. não tenho Cara. dúvida nenhuma. Gente, e aí vocês mudaram para cá, para onde vocês estão, e esses problemas acabaram, por exemplo, vocês estão há quanto tempo aqui? Um ano. Acalmou, ficou tranquilo, ou ainda Sim. acontece? A única coisa assim que acontece é o doppelganger. É a única coisa que a gente vê aqui. Tipo, a única. É o Tipo doppelganger assim. dela, Ah, da Lu? da Lu. O que acontece com a Lu? Ela se vê em lugares, tipo, a gente foi para a igreja, ela foi fechar a porta, ela estava na janela. Na igreja? Não, aqui dentro de casa. Ah, tá. Ela trancou a porta e quando ela olhou para a janela, ela estava na janela. Tu viu tu mesma na janela? Eu mesma.